Oi, bem-vindos a mais uma aula. O objetivo dessa aula de hoje é conversarmos sobre essa atividade aqui, que está postada tanto no Classroom como de maneira impressa para quem for buscar na escola, tá bom? E sobre a PG Infinita. Falando sobre a PG Infinita, a gente tem uma atividade sobre ela também já disponível lá no Classroom, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar aqui o segundo ano A como referência, isso aqui é igual para todos os segundos, tá? Então, o que é que acontece? Nós temos essas duas atividades aqui no Classroom, que eu chamo de atividade 1, que é essa que a gente está vendo aqui no quadro, que a gente vai falar agora, e a atividade da PG Infinita. A atividade 1 é para entregar agora no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro é agora, na próxima sexta-feira. E a outra atividade... Saí aqui sem querer. Opa, não, aqui, saí aqui sem querer. Uma é para entregar no dia 3 de dezembro e a outra é para entregar no dia 9 de dezembro. Então, uma é para entregar na sexta-feira e a outra para entregar na quarta-feira. A gente vai falar um pouco sobre a atividade 1, de leve. Ela está falando o que essa atividade está explorando. São os conceitos de soma e termo geral da PG. Não tem nada demais. É só você ler a questão, interpretar, jogou na fórmula, vai embora. E sobre a atividade 2, que é da PG Infinita, aí sim, ela sim, eu vou precisar de um pequeno ajuste, eu vou mostrar para vocês o que é essa PG Infinita, de maneira resumida, para a aula não ficar muito grande, para que vocês possam desenvolver essa atividade aqui que está em formulário. Essa atividade aqui da PG Infinita, ela não está disponível de forma impressa, ela está disponível apenas em forma de formulário. Nós temos, essa atividade, ela vale 2, temos 7 questões, das quais, dessas 7 questões, 5 delas são para você resolver PGs infinitas, tá bom? Bom, eu vou falar sobre a PG Infinita no instante, e nesse primeiro momento, eu vou falar sobre aquela atividade que está em andamento, que é essa daqui. É uma atividade que não tem nada demais, tá? É sobre o que vocês já viram, você pode dar uma olhadinha, ela só está contextualizada. A dificuldade que você vai ter aqui é com o português, tá bom? Veja que a pontuação dela é de 3 pontos. Olha que é com o português. As fórmulas que vocês vão usar são as mesmas que vocês já conhecem, tá bom? Que fórmulas são essas? São a fórmula geral da PG. A gente conhece a fórmula geral da PG, né? A gente sabe que AN, essa daqui é a fórmula geral da PG, é igual, olha só, ao nosso primeiro termo, vezes a razão, elevado à quantidade de termos, menos 1. Menos 1. Essa daqui é a fórmula do termo geral, tá? Da PG. Deixa eu colocar esse 1 direito aqui. Essa é a fórmula do termo geral. E você também vai usar a fórmula da soma. Em algumas questões você vai usar essa fórmula aqui. Em alguns momentos você vai usar essa fórmula aqui, que é a fórmula da soma. Em outros momentos você vai usar essa fórmula aqui, que é a fórmula do termo geral. Saber usar essa fórmula e essa fórmula é o objetivo dessa atividade, tá? Por exemplo, olha só, que fórmula você vai usar para um? Por exemplo, olha, em um surto epidêmico ocorrido em uma certa cidade com cerca de 10 mil habitantes, essa cidade tem 10 mil pessoas, cada indivíduo infectado contaminava 10 outros indivíduos no período de uma semana. Essa é uma informação muito importante, porque ele diz o seguinte, olha só, gente, a cada 7 dias, 10 pessoas eram infectadas. É uma taxa um pouquinho menor do que a taxa que ocorreu aqui com o Covid-19 no ano passado. A taxa que ocorreu no Covid era de 1 para 3 ou 1 para 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada pessoa contaminava 3 ou 4 pessoas. Essa é por semana, tá? Eita, lá no Covid era por dia.
O vídeo era pior, tá? Então, essa questão aqui, ela diz o seguinte, observa só como é uma questão de interpretação. Você vai ler, você vai interpretar, e depois que você vai interpretar, o que é que você vai fazer? Olha só, você vai montar a sua questão. Eu tinha um indivíduo, tá aqui, eu tinha um indivíduo. Com 7 dias, uma semana, esse um indivíduo contaminou 10 indivíduos. Passou mais outra semana, esses 10 indivíduos, cada um deles contaminou mais 10 indivíduos. Então, veja que você tem 10 vezes 10, que é 100. É interpretação. Olha, eu tenho 10 indivíduos. Cada um desses 10 indivíduos contaminou 10 indivíduos, né? Então, quando você multiplica 10 vezes 10, você vai ter 100, ó. Então, veja, ó. Primeira semana foi 10, segunda semana foi 100, terceira semana eu já sei qual é a razão. Cada um desses 100 contaminaram 10. Então, 10 vezes 10, 100. E assim por diante. O que é que você vai fazer aqui? Você vai usar essa fórmula aqui, que é o termo geral, ou vai usar a fórmula da soma? Ele quer saber em quantos dias, no mínimo, essa cidade toda foi contaminada, né? Todos os habitantes dessa cidade foram contaminados. Em quantos dias? Aí você vai escolher entre essa e essa, mas é uma questão bem boba. Até da forma como eu estou fazendo aqui, dá para você ter uma noção de quantos dias foram. Então, o único problema dessa atividade aqui é apenas com a interpretação de texto. As fórmulas são as mesmas, a matemática envolvida é a mesma. O que pode diferenciar aqui são as perguntas. Então, veja o que é que você está calculando, o que você está fazendo, né? Observe aqui a questão 2, ó. Diz assim: uma fábrica vendia 12 camisetas por mês para certa rede de academias desde janeiro de um determinado ano. Ela vendia 12 camisetas por mês. Devido ao verão, essa venda foi triplicada a cada mês, de setembro a dezembro. Olha só como é interpretativo. De setembro a dezembro. O total de camisetas vendidas nesse quadrimestre quer dizer 4 meses, porque você tem setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 meses, tá? Durante esses 4 meses, ele vendeu quantas camisas? Sendo que ele fala que nesse quadrimestre as vendas foram triplicadas. Tipo, antes de setembro, quem vem antes de setembro? Agosto, né? Em agosto, ele vendia 12 camisetas. Quando ele foi para setembro, ele já vendia quanto? 36 camisetas, pois é o triplo. Foi o triplo, é o que ele está dizendo, foi o triplo. Beleza. Deixa eu colocar aqui a carga. Então, aqui já foram para 36. E aí, o que é que aconteceu no mês de outubro? O que é que aconteceu no mês de novembro? O que é que aconteceu no mês de dezembro? Se ele fala que devido ao verão a venda foi triplicada a cada mês. Então, nesse quadrimestre, tem como você saber quantas camisas ele vendeu. E, ao mesmo tempo, ele faz outra pergunta. Ele diz assim, e a média de vendas por mês durante o ano todo, foi de quanto? Você vai pegar a soma das camisas vendidas quando elas triplicaram, que foi de setembro a dezembro, vai pegar a soma delas, e vai somar com a soma da quantidade de camisas vendidas de janeiro a agosto. Vai fazer essa soma e dividir por 12, porque é a média, né? O que é a média? A média, qual é a sua média da unidade? Se você está estudando em uma determinada escola que possui 4 unidades, como é que você extrai sua média aritmética, né? Essa média aqui é aritmética. Você vai pegar a nota dessas 4 unidades, vai somar e dividir por 4. A mesma coisa aqui. Você vai pegar a soma das vendas de cada mês. Você vai pegar a soma de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai somar tudo e dividir por 12. Claro que para você fazer isso, você tem que saber quantas camisas foram vendidas de janeiro a agosto, que eram normais, né? Ela vendia 12 camisetas por mês.
e mais a quantidade de camisetas que ele vendeu de setembro a dezembro, que já mudou, já obedeceu uma PG. Faça isso daí, isso aqui é simples. Veja que fórmula você vai usar, se você vai querer usar fórmula, porque dá para fazer por outros métodos. Raciocine, presta atenção no que a pergunta está fazendo, o que é que a pergunta quer, o que ela requer de você. Preste muita atenção na pergunta, que isso sim é matemática. É você levar a fórmula para a vida real. Você saber interpretar. Essa parte aqui das questões são bem isso, são bem interpretativas, tá bom? Então, isso daqui é só leitura. Você vai ter que dar uma lida nisso daqui, tá bom? É só leitura. Você vai identificar que fórmula você usa, como você usa e se você precisa de usar. É só leitura. Infelizmente, não tem muito o que eu fazer aqui, porque cada questão é um mundo, cada questão é uma interpretação. Olha para isso aqui, ó. Uma praga atacou uma criação de aves. Uma praga atacou a criação de aves. No primeiro dia, uma ave adoeceu. No primeiro dia, uma ave adoeceu. No segundo dia, duas aves adoeceram. No segundo dia, duas aves adoeceram. No terceiro dia, quatro aves adoeceram. E assim por diante. Olha, não dá para perceber que isso aqui é uma PG de razão 2? Dá para perceber, observe aqui, ó, que 1 vezes 2 é 2, e que 2 vezes 2 é 4, e que 4 vezes 2 é 8, e assim por diante, é uma PG, e que considere que nenhuma ave morreu. Aí o que ele pergunta? Sabendo-se que ao fim do 8º dia não havia nenhuma ave sem a doença, qual é o total de aves dessa criação? Então pense, não é nada difícil. São questões que até você rabiscando dessa forma como eu fiz aqui em verde, dá para você matar a questão. Você pode rabiscar, raciocine, pense como você deve fazer. Você pode colocar assim, em forma desses rascunhos assim simples, ou você pode usar a fórmula, né? Saiba identificar se você vai precisar de usar a fórmula do termo geral, que é essa fórmula aqui, né? A fórmula do termo geral, AN, que é igual a A1 vezes a razão N menos 1, ou se você usa a fórmula da soma, que é essa daqui, né? A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Isso daí você deve saber, é o papel dessa atividade, o objetivo dessa atividade é você saber identificar que fórmula você vai trabalhar ou conseguir pensar em outras estratégias para desenvolver uma questão contextualizada, tá bom? Então, não tem muito o que fazer aqui, isso aqui é leitura, tá bom? A segunda parte dessa aula, ela fala sobre a PG infinita. Como eu ainda não falei para você sobre uma PG infinita, aí sim a gente vai lidar com uma nova fórmula, e aí eu vou explicar por que essa fórmula existe e tal, e daí então você aplica a PG infinita nos casos específicos. Como o nosso prazo de aula ele já está acabando, o ano já está acabando, nas questões que eu coloquei de PG infinita, tá aqui, ó, PG infinita, eu vou abrir, colocar aqui no formulário, ele não tem questões contextualizadas, tá vendo? Não tem questões contextualizadas, são todas questões brutas. Por quê? Porque a gente não vai ter tempo para ver a contextualização delas. Primeiro a gente tem que aprender como é que ela funciona, como é que ela é, daí depois a gente vê como é que ela pode estar inserida em uma determinada situação. Então, como em geral as aplicações das fórmulas matemáticas elas demandam um pouquinho mais de trabalho, a gente vai acabar não vendo por conta do período curto. Mas a gente vê essa parte aqui de conta, a parte de conta bruta, tá bom? Então, o que é que acontece aí no que a gente chama da soma da PG infinita? A gente já sabe o que é uma PG infinita, tá? É uma PG que não tem fim. Vamos botar aqui um exemplo, ó. Isso aqui é um exemplo, P1, que eu vou chamar de P1. É um exemplo de uma PG infinita, ó. 2, 4,
8, 16, 32, pontinho, pontinho, pontinho. Esse moço aí não tem fim. Só que é o seguinte, como ele não tem fim, se eu somar todos esses números até o infinito, eu vou obter uma soma que vai dar igual ao infinito, não é verdade? Porque pense, poxa vida, 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 é um número inimaginável, ele não tem fim. Isso por quê? Porque a razão dele é positiva. Você observe que de 2 para 4 eu multiplico por 2, de 4 para 8 eu multiplico por 2, de 8 para 16 eu multiplico por 2. Beleza. É uma razão que a gente chama de que, né? Uma razão 2. Então não tem como esse cara dar um número. Só que é o seguinte, gente, por incrível que pareça, eu posso ter uma PG infinita em que, se eu somar os termos, ele vai dar um valor finito. Ele vai dar um número. É o que nós chamamos de convergência. E eis aqui um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Eis um exemplo. Ó. Vou refazer aqui, eu vou começar, não vou começar ele nem do 2, vou começar ele do 8. Ó. 8, vou pegar as metades. A metade de 8, por exemplo, é 4. A metade de 4, por exemplo, é 2. A metade de 2 é 1. O negócio começa aqui depois do 1, ó. A metade de 1 é 1 sobre 2. A metade de 1 sobre 2 é 1 quarto. A metade de 1 quarto é 1 oitavo. A metade de 1 oitavo é 1 16avos. A metade de 1 16avos é 1 32avos. E assim por diante até o infinito. Então você observa, para uma PG infinita, ela dá um número, ela não ser infinita, o resultado da soma não ser infinito, primeiro, ela tem que ser decrescente. Porque se ela for crescente, aí não dá mesmo, né? Ela tem que ser decrescente positiva. O que quer dizer decrescente positiva? Que ela decresce até o zero. Porque se ela continuar decrescendo além do zero, pegando os negativos, ela vai ser infinita da mesma forma, tá? Não importa o tamanho do número que eu tenho. Se é 10.000, e aí ele vai diminuindo, 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 até chegar a 3, 2, 1. Se ele parar no zero, por maior que essa PG seja, quando eu somar todos os termos, ela vai dar um número finito, se ela terminar no zero. Se ela continuar além do zero, aí ela será infinita. Então, quando eu falo assim, primeiro passo, ela tem que ser decrescente positiva, é no sentido que para a PG infinita ser finita, a soma da... Perdão. Para que a PG infinita tenha uma soma de termos finitos, o primeiro passo é que ela seja decrescente positiva. E o segundo passo é que a razão dessa PG seja uma fração, tá bom? A razão que, isso é muito importante, a razão que da sua fração tem que ser um número, ó, maior do que zero e menor do que 1. Ela tem que ser um número maior do que zero e menor do que 1 para que a sua PG infinita, se sua PG é infinita e a razão dela está entre 0 e 1, com certeza a soma dos termos dessa PG será finita. Com certeza a soma dos termos convergirão. Dizemos que, no caso, essa soma ou essa série converge. O que é convergir é quando a soma dá um número. Tá bom? O que é essa razão entre 0 e 1? Por exemplo, eu até tinha dado esse exemplo aqui. Ó. Vamos pegar aqui da parte que vai do 1 até o 1 sobre 32.
como é que eu identifico a razão de uma PG? Eu pego o número da frente, por exemplo, aqui eu vou pegar 1 sobre 2 e vou dividir pelo número de trás, que é 1. A gente aprendeu aí em outras aulas passadas que quando eu tenho divisão de fração sobre fração, eu repito o meu primeiro termo, que é 1 sobre 2, e multiplico pelo inverso do segundo. Ah, professor, lá embaixo é 1. Tudo bem, isso quer dizer que embaixo do 1 existe outro 1. E se eu inverter o 1, vai dar ele de qualquer forma, né? Então vai ficar assim. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. Tá aí a minha razão. A minha razão é 1 sobre 2. De uma maneira mais clara, pense o seguinte, então, professor, eu não quero pegar o segundo termo pelo primeiro, não. Eu quero pegar, você pensa assim, eu estou pegando do 1 até o 1 sobre 32, tá bom? Eu estou pegando os números dessa lista aqui, tá bom? Dessa lista. Aí eu não quero pegar nem esse termo, nem esse termo. Digamos que eu queira pegar 1/4 e meio. Eu quero pegar 1/4 e meio. Perceba que 1/4 é o número da frente. Então, o meu Q vai ser igual a 1/4, que é o número da frente, dividido por 1 sobre 2, que é o número de trás. E aí, divisão de fração sobre fração, né? Ó, você repete o primeiro termo, que é 1/4, e multiplica pelo inverso do segundo. Se o segundo está 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1. E aí você realiza a multiplicação termo a termo. 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 1 é 4. 2/4. Simplifica por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Veja que a razão aí deu meio. A razão deu meio. E 1 sobre 2 nada mais é do que 0,5, pessoal. É 0,5. E 0,5 é um número que está entre 0 e 1. Não é verdade? 0,5 não é um número entre 0 e 1? Então, todas as vezes que você tiver uma razão que der 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 2/3, 3/5 e blá, 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 todos esses números aqui que estão entre 0 e 1, 0, alguma coisa, tá? Veja que 3/5 é 0,6, 3/5 é 0,6, 2/3 é 0,6666, 1/6 aqui, sei lá quanto é, 0,1 alguma coisa. Todos esses números estão entre 0 e 1. Se a PG for infinita e a razão for um desses caras, a soma desses números convergirá. A soma desses caras vai dar um número. E isso é perfeitamente explicável. Perceba bem, ó. A soma da minha PG não é dada por essa fórmula aqui, né? A1 Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. É isso? Ó, presta só atenção nesse termo aqui. Vamos prestar atenção nesse Q elevado a N. Observa. Se o meu Q for um número desses, um número que eu falei entre 0 e 1, vamos pegar aqui exemplo. Se o meu Q for 1 sobre 2. Se o meu Q for 1 sobre 2. O que é que acontece? Não estou conseguindo escrever o 2 direito. Pronto. Pronto, nada. Saiu horrível. Deixa eu escrever ele aqui. Pronto. 1 sobre 2. Se o meu Q for 1 sobre 2, o meu número for 1 sobre 2, e o expoente N, esse moço aqui, for um cara muito, 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 muito grande, for tipo, sei lá, 100. O que isso quer dizer? Vou pegar aqui a calculadora só para mostrar a vocês a bagaceira que isso vai dar. Ó, vou pegar aqui, ó, vou botar entre parênteses 1 dividido por 2, fecha parênteses, elevado a 100. Olha só.
A calculadora aqui está apresentando esse E elevado a menos 31, tá? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eu tenho 7,88, mais ou menos, estou pegando só os dois primeiros números, tá? Só estou pegando esses dois primeiros números aqui, depois da vírgula. Isso quer dizer que é vezes 10 elevado a menos 31, que é um número muito pequeno. Isso quer dizer que aqui na frente desse 7 aqui, eu tenho 30 zeros. Eu tenho 0,0000000, sabe? Até 788. Para ser mais didático ainda, vamos lá, vamos pensar num número menor. Vamos pegar a razão, que é 1 sobre 2. Vamos pegar presta atenção, vamos pegar 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1, pois 1 dividido por 1 é 1. Vamos pegar agora 1 sobre 10. Repare que o número de baixo está aumentando. Eu vou ter 0,1 como resposta. Vamos pegar agora 1 sobre 100. Repare que eu aumentei o número de baixo. Aumentei em 10 vezes, tá? Vai dar 0,01. Vamos continuar aumentando agora 10 vezes mais. Ao invés de ser 1 sobre 100, agora vai ser 1 sobre 1000. Eu vou ter o resultado de 0,001. Vamos continuar. Vamos colocar agora 1 sobre 10.000. Então, eu vou ter agora 0,0001. Então, observa o seguinte. Todas as vezes que esse meu número de baixo aumenta, essa minha resposta, ela diminui. Por exemplo, se eu tiver 1 sobre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 sobre 1000, milhão, bilhão, 1 sobre 1 bilhão, eu vou ter como resposta, olha só, 0, todos esses zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Deixa eu contar direitinho aqui para não perder. São 3 de 3, né? 3, 3 e aqui 1. Olha só a quantidade. Eu vou ter aqui na minha escala eu tenho 9 zeros, né? Eu tenho 9 casas depois do 1. Aqui também eu vou ter 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, tá faltando um zero. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanto maior for o número de baixo, mais próximo de zero esse cara vai ficar, tá vendo? Então, imagine só o que é que acontece se eu pegar esse mesmo 1 sobre 2 e elevar ao infinito. O resultado vai ser zero, gente. No ensino superior, a gente estuda algo parecido com isso daqui, e esse algo parecido que a gente estuda, nós chamamos de limite, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, só para mostrar a fórmula, tá? Só para mostrar a fórmula. Por que é que a fórmula da soma da PG infinita é o que ela é? Deixa eu procurar aqui aonde foi que eu a escrevi. Bom, tá aqui, ó. Eu faço aqui a pergunta, eu dou a soma da PG e daí eu me faço a pergunta. O que ocorre se Q, a razão, for um número maior do que 0 e menor do que 1? Por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre... Eu botei 1 sobre 2, 1 sobre 4. Deixa eu ajeitar esse 4, 1 sobre 4, 1 sobre 5 e vai lá. E também se o n for o infinito. Aí eu vou aplicar o limite. Vocês não entendem agora o que significa o limite, mas como eu acabei de explicar, se esse nzinho aqui do Q, se esse n do Q for o infinito, que a gente tem como esse símbolo aqui, esse cara vai para zero. Independentemente do valor. Se esse Q for uma fração entre 0 e 1, e o n for ao infinito, esse Q elevado a n vai dar zero.
Se esse Q elevado a N ele vai dar zero, isso significa que no lugar dele eu vou escrever um zero. Minha expressão ficaria assim, não ficaria? Ó, repare, essa expressão aqui, ela iria ficar assim, ó, o meu A1, 0, menos 1, sobre Q menos 1. Ora, 0 menos 1, né, pessoal? Vai dar o próprio menos 1. Eu teria menos 1 aqui, que menos 1. Continuando. A1 vezes menos 1 vai ser menos A1 sobre Q menos 1. Ou, se você inverter o sinal, ó, você deixa esse cara aqui positivo, A1 fica positivo, o Q fica negativo e 1 fica positivo. Aí você pode inverter a parte de baixo. Você pode deixar assim, você pode dizer que A1 é igual a 1 menos Q. Olha aqui a fórmula da PG infinita. Essa daqui é a fórmula da soma da PG infinita. Então, dizemos que quando a PG é infinita, soma da PG infinita. A soma da PG infinita, S infinito, vai ser igual ao nosso primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Esse cara, quando essas condições forem satisfeitas, dizemos que essa série, uma soma é uma série, tá, pessoal? Dizemos que essa série vai convergir, tá bom? Vamos colocar um exemplo, claro. Olha só para essa PG infinita aqui que eu vou colocar, ó. Essa PG infinita. Qual será o resultado dessa PG infinita? Será, ó, vou começar ela por 3, tá? 3 dividido por 3 é 1. De agora em diante vai dar um monte de fração, porque a minha razão Q aqui é 1/3. Veja que 3 vezes 1/3 é 1. Foi esse cara aqui que deu, tá bom? 1 vezes 1/3 vai dar 1/3, que é o próximo número. 1/3 vezes 1/3, pois esse 1/3 é minha razão, vai dar 1, pois 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Vai dar 1 sobre 9, tá vendo? Depois vai dar 1 sobre 27, depois vai dar 1 sobre 81, e assim por diante. Deixa eu apagar aqui esses caras, tá? E assim por diante. Então, percebam que a razão aí é uma fração. E essa PG, ela é infinita. Engraçado, eu vou ter uma soma para esse cara. Tudo depende do primeiro termo. Observa, tudo depende do primeiro termo. Observe que o primeiro termo é 1. Eu quero somar todos esses caras. Perceba que se eu somar esses dois meninos aqui, eu tenho 4. Olha só, esses dois rapazes aqui, se eu somar, eu tenho 4. Tá? Eu tenho 4. Então, a soma dessa PG que eu acabei de fazer aqui, ela vai depender muito da forma como você vai fazer ela. Se você está considerando o primeiro termo como 3, ou se você está considerando o primeiro termo como 1. Vamos considerar, claro, o primeiro termo como 3. Então, vamos lá calcular, tá? Vou diminuir aqui a espessura do meu piloto. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ó. S infinito vai ser igual a 1 sobre 1 menos Q. É a fórmula. Isso aqui vai ser S infinito vai ser igual o meu primeiro termo, que é 3, tá lá o 3, tá vendo? Ó, sobre 1 menos a razão que é 1 sobre 3. A gente não descobriu que a razão Q é 1 sobre 3? Ó,
Preste atenção em como a gente faz essa fração aqui, tá? Repare que eu tenho 1 menos 1 terço. Olha que eu já ensinei isso aqui em outra aula. Ó. Você vai repetir o número de baixo, que é o 3. Você vai multiplicar o 3 pelo 1. Você vai multiplicar o 3 pelo 1. E o resultado vai diminuir por esse 1 aqui, tá? Vai ficar assim. 3 vezes 1, 3. 3, que é o resultado, vezes 1, menos 1. Você vai botar menos 1. Então, isso aqui vai ser igual... O negócio desceu todinho. Então, isso daqui vai ser igual... Tá? Esse moço aqui vai ser igual... 3 menos 1, 2. Vai ser 2 terços. Então, quando você for escrever sua soma infinita, ó, você vai repetir o 3 e o número aqui de baixo que você acabou de resolver deu 2 terços. O que é que reza a bela e velha boa matemática da divisão de frações? Você vai fazer o seguinte, ó, S infinito, você vai repetir o primeiro termo, que é 3, e multiplicar pelo inverso do segundo. Se o segundo é 2 terços, ele vai virar 3 sobre 2. Isso aqui vai dar igual, 3 vezes 3 é 9, 9 sobre 2. Ou seja, se você somar todos aqueles rapazes, você vai ter 4,5. Se você somar até o infinito, aquele cara não acaba nunca. Não importa quantos números estejam aqui, ó. Não importa. Quando você somar todos, até o infinito, o resultado vai ser 4,5. Isso aqui é um resultado muito bonito da matemática, que infelizmente eu não posso me aprofundar aqui, porque a aula vai ficar gigantesca. Mas quando as nossas aulas presenciais elas voltarem, eu vou ter o maior prazer de explicar por que é que isso acontece. Como é que algo infinito pode gerar algo finito. Eu vou tentar explicar para vocês, de certa forma, alguns resultados magníficos dentro da matemática, como termos a possibilidade de termos infinitos maiores do que outros. Como é que isso é possível? E o pior ainda, como é que o infinito menos o infinito pode não ser zero? São coisas como essa que deixam asas à nossa imaginação. Então, pessoal, ó, voltando para cá, para a Terra, isso daqui é um exemplo de uma PG infinita, tá? Vamos botar outra aqui. Vamos botar outro exemplo aqui para encerrar a aula. Novamente, olha só. Vou botar aqui uma PG infinita. Vou colocar aqui, ó, primeiro termo 2, depois os outros termos eu vou colocar tudo dividido por 10. Ó, vou botar o 2 aí aleatório, tá? Depois eu vou vir aqui com 1, depois 1 sobre 10, depois 1 sobre 100, depois 1 sobre 1000, depois 1 sobre 10.000, 1 sobre 10.000, e assim sucessivamente até o infinito. Eu quero a soma desses caras. Você observe que esse 2 aqui, ele está destoando. Ele está aqui no meio desses caras, mas ele não pode ser considerado um PG. Porque se você pegar o segundo número que vem depois do 2, que é o 1, se pegar esse cara e dividir por esse, você vai ter 1 sobre 2. Só que se você pegar outros dois números lá da frente, por exemplo, esses que eu marquei, e fizer a razão, você vai pegar 1 sobre 100 e vai dividir por 1 sobre 10, né? A gente já aprendeu como faz isso. Você vai pegar 1 sobre 100 e multiplicar pelo inverso de segundo. O segundo é 1 sobre 10, vai virar 10 sobre 1. Isso aqui vai virar 1 vezes 10 é 10 e 100 vezes 1 é 100. Corta aqui, você vai ter a razão de 1 sobre 10. Eu tenho duas razões diferentes? Não pode. É porque esse 2 aqui, ele está destoando, tá?
O problema é o 2. É só o 2. O problema é só o 2. Só ele que está destoando, tá bom? Quando você vê que o primeiro termo ele destoa do resto, na sua fórmula você não pode colocar ele. Você só sabe o seguinte, ó. A soma de todos esses termos vai ser esse 2 aqui mais essa soma toda aqui, que é uma PG. Essa soma toda aqui é uma PG e, oba, sabemos calcular essa PG. Acabamos de ver que essa PG, ela tem razão que 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é 0,1. E 0,1 é um número maior do que 0 e menor do que 1. Então, ela satisfaz a PG, tá? Ora, copiando aqui a fórmula, sabemos que S infinito vai ser igual ao primeiro termo sobre 1 menos Q. Pois bem, S infinito vai ser igual. Primeiro termo aqui que eu estou colocando vai ser o 1, não o 2, porque do 2 para o 1 eu não tenho razão de 1/10, tá? Agora, do 1 para o 1/10, eu tenho razão de 1/10, pois 1 vezes 1/10 é 1/10. E 1/10 vezes 1/10 é 1/100. Se observe que do 1 para lá, você mantém um padrão, tá bom? Então, veja, então, nosso primeiro termo aqui nessa soma, ela vai ser o 1, tá? Então, eu vou botar o 1 aqui, sobre 1, que é da fórmula, menos a razão, que é 1/10. A gente já aprendeu como é que faz esse cara de baixo, né? Então, vamos lá de novo aqui, outro exemplo. 1 menos 1/10. Ó, repete o número de baixo. Multiplica esse daqui e o resultado diminui por esse aqui, tá? 10 vezes 1 é 10 menos 1. Ora, 10 menos 1 é 9. 9 sobre 10. Então, veja que eu vou ter um resultado aqui igual a 9/10, que é o número de baixo. Então, quando eu estiver fazendo aqui minha continha, S infinito vai ser igual a 1 sobre 9 sobre 10, que vai ser igual, né, meu S infinito. Eu vou repetir o meu primeiro termo, que é 1, e multiplicar pelo inverso do segundo, que é 10 sobre 9. E aí, 1 vezes 10 é 10, 10 sobre 9. A soma dos meus infinitos termos será dada por 10 sobre 9, ou seja, vai dar 1, alguma coisa. Opa. É a soma daqueles termos, né? Mas não a soma total, porque eu comecei do 2, não foi? Do 2. Então, essa soma infinita aqui é a soma que começa do 1, depois vai para o 1/10, depois vai para o 1/100, depois vai para o 1/1000. Mas lembre-se que antes desse cara tinha um 2. Logo, o resultado da soma geral será igual a 2 mais 10 sobre 9. E, novamente, você sabe fazer essa continha, né? Você repete o número de baixo, ó, multiplica esse por esse, e aí vai somar o resultado com 10, porque depende desse sinal, tá bom? 9 vezes 2 é 18, 18 mais 10. Isso vai ser igual 18 mais 10, 28. 28 sobre 9 é a sua resposta, tá bom? Então, quando você for fazer aqui o seu formulário, você observe, ó, a primeira questão aqui ela pergunta, das somas das PGs a seguir, marque as PGs que convergem. Tem como você saber que converge usando a razão, né? A razão for menor do que 1 e maior do que 0, converge. Aqui já começa um negócio, ó.
Qual a razão que ele também está perguntando a razão, da soma da PG infinita. 3, 1 sobre 9, 1 sobre 243. Você vai fazer esse lance de pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Ou o terceiro pelo segundo, e assim por diante. As outras questões aqui são todas análogas ao que a gente fez. Ó, a gente até fez uma dessa agora. Ó, dada a soma S igual 1 sobre 10 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 1000 mais 1 sobre 10.000. Obtém a soma de todos os seus termos. É só aplicar a PG. O primeiro termo dessa PG é diferente do primeiro termo dessa PG, tá? O primeiro termo dessa PG começou com 1, essa daqui, né, começou com 1, e essa daqui começa com 1 sobre 10. Cuidado quando você for colocar lá na fórmula, porque a fórmula da PG infinita é o primeiro termo A1, tá? Então, depende de onde sua PG começa. Se sua PG não começar do 1, ela começar do 1/10, como é o que ele está perguntando ali, tá? O seu A1 vai ser 1 sobre 10. E assim por diante. Espero que eu tenha ajudado um pouco. Mais dúvidas vocês me procurem, porque aí eu posso estar tirando, tá? Não vou me prolongar para a aula não ficar muito gigante. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.